Você já parou para pensar por que no Brasil a gente só fala nos 4 grandes bancos? Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. E eles dominam tudo, desde o seu cartão de crédito até o financiamento da sua casa. Mas você sabia que essa concentração não é um acidente? Ela é o resultado direto do período caótico da nossa história, a quebradeira dos bancos na década de 80 e 90. Nesse vídeo, a gente vai mergulhar nessa história, entender como a hiperinflação e a falta de controle acabou criando um cemitério de bancos. E como o governo, sem querer, pavimentou o caminho para a consolidação desses 4 gigantes. E mais, a gente vai ver também como as corretoras e as fintechs estão crescendo e talvez ameaçando esse reinado. Se você quer entender essa história do seu dinheiro e o futuro dos seus investimentos, você está no lugar certo. Mas mais certo que isso é você dar um like, já seguir o canal, já compartilhar esse vídeo e clicar no botão de hype se estiver disponível para você. Que a gente está começando a Economia de Quinta. Para entender essa concentração, a gente precisa entender sobre a inflação. Nas décadas de 80 e início dos 90, a inflação era um grande negócio para os bancos. Eles ganhavam dinheiro com a receita inflacionária. Eles investiam o dinheiro dos correntistas parado no banco em títulos de curtíssimo prazo, ganhando dinheiro de um dia para o outro, lucrando com a correção diária. E se você acha que os bancos lucram fácil hoje, naquela época era muito mais fácil. Só que esse lucro fácil escondia uma má gestão frágil e irresponsável. Com o Plano Real em 1994, a inflação veio quase a zero, e o que era lucro certo virou prejuízo do dia para a noite. Muitos bancos que só conseguiam operar nesse ambiente caótico ficaram nus e começaram a quebrar de uma hora para outra. Foi nessa época que a gente viu grandes bancos como Bamerindo, Nacional, Econômico quebrarem, e outras instituições menores quebrarem também. E o sistema financeiro estava à beira do colapso. Para evitar esse desastre, o governo teve uma grande ideia. Por que a gente não usa o dinheiro dos outros? Aliás, é uma ideia que se repete sempre. Então ele criou o PROER, o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. O objetivo final era salvar o sistema, não os bancos. O PROER injetou bilhões de dinheiro público, ou seja, nosso dinheiro, e facilitou a compra dos bancos falidos por esses bancos que eram sadios. A gente pode falar que foi um sistema de darwinismo financeiro, onde os mais fortes e mais adaptados acabaram prevalecendo. E aí os bancos que tinham boa gestão e capital, como por exemplo Itaú, Bradesco, saíram às compras, absorvendo a clientela e os ativos desses bancos quebrados. O resultado? O número de bancos no Brasil despencou e a fatia do mercado ficou concentrada na mão de poucos. O PROER ele acabou solidificando o sistema financeiro, mas só que ele também foi o catalisador que transformou um sistema pulverizado em um sistema de oligarquia. A concentração ela trouxe estabilidade, mas a um preço. O lado bom foi que o sistema ficou bastante sólido. Só que teve um lado ruim, que é a falta de concorrência. E com essa falta de outros bancos no mercado, o poder de precificação deles é enorme. E isso se traduz em taxa de juros mais altas, serviços mais caros e menos inovação, e dificuldade para os bancos menores e fintechs crescerem, porque esses bancos acabam dominando a maior parte do crédito e capitalização. Essa concentração acaba sendo um freio no crescimento de pequenas instituições e de inovações tecnológicas. Mas é um preço que a gente paga em dobro por essa segurança que o Banco Central tanto preza. Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil são os reis do pedaço. E esse reinado é comprovado a cada temporada de balanço. Na semana que vem já começa a temporada de divulgação dos balanços do 4º trimestre desses bancos. E o que eles vão mostrar? Lucros bilionários mais uma vez. Enquanto o Banco Master quebra, os grandes continuam nadando no dinheiro. Itaú e Bradesco, por exemplo, devem apresentar números robustos, impulsionados principalmente pela melhora na qualidade de crédito e pelo aumento das margens. O Banco do Brasil, que é um banco estatal, apesar dos solavancos do ano passado, também segue forte. E esses balanços não são apenas números. Eles são a prova da solidez e da capacidade desses bancos de gerar riqueza, mesmo em cenários desafiadores. Mas esse jogo talvez esteja mudando. A nova ameaça ao reinado desses 4 grandes bancos não vem de outros bancos, mas das corretoras e fintechs. Tanto é que esses bancos largaram atrás da corrida de bancos digitais. Corretoras e fintechs começaram só negociando ativos, mas hoje elas já estão se tornando verdadeiros bancos de investimentos e bancos digitais. Elas oferecem contas,
cartões e o mais importante, uma experiência de investimento muito mais acessível e barata. Mas o crescimento dessas corretoras e fintechs já é um assunto para um outro vídeo. Mas como eu disse, elas estão forçando os grandes bancos a se mexerem, a se digitalizarem e a baixarem suas taxas. Essa é a concorrência que o sistema precisava. A história desses 4 bancos é a história da estabilidade do Brasil e talvez fosse um mal necessário. Mas o futuro é a descentralização. E para você o que importa é estar no controle. Agora, se você quer entender como aproveitar essa nova era de investimentos e ter seu planejamento financeiro à prova de qualquer crise, mesmo com a quebra de um banco, eu tenho uma ótima notícia para você. Logo, a gente vai estar lançando o programa Derrogas, que é um programa de planejamento financeiro que vai dar o controle total da sua vida financeira. Então fique ligado nas nossas redes que em breve a gente vai ter esse programa sendo lançado. E se você chegou até aqui, você deve ter gostado dessa análise. Então já aproveita, curte esse vídeo, compartilha com um amigo seu, já ativa o sininho, não deixa de se inscrever no canal. E me fala qual que é a sua opinião. Qual é o banco que mais se beneficiou do ProAir? Bradesco, Itaú, Santander ou Banco do Brasil? Então até semana que vem no próximo Economia de Quinta e não se esquece, segue o canal para sempre sobrar dinheiro na sua carteira.